Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Canal Embaixadores de Cristo, a unção de Davi. Comigo, missionário Fernando Trindade. Quadro: Dúvidas e Curiosidades. Tema: Adivinhação. Vamos ver comigo o que a palavra do Senhor diz a respeito da adivinhação. Abre comigo aí no livro de Isaías. Isso, livro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Amém? Vamos à leitura. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão aos mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Meu irmão, eu chego até conseguir entender a pessoa. Porque nós, seres humanos, somos cheios de fragilidades, somos frágeis. E às vezes nós tomamos caminhos, entramos por caminhos tortuosos. Jesus foi bem claro quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Olha o que a palavra está dizendo acerca disso quando diz assim, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Por que quando vos disserem? Meu irmão, quando vos convidarem, quando vos disserem, quando você passar de carro, de ônibus, de moto, a pé e ver aquelas plaquinhas assim, traga o seu amor de volta em 3 dias, em 1 semana. Fazemos qualquer trabalho. Quando alguém vos disser, talvez alguém já disse, talvez alguém falou, ou talvez, possivelmente, alguém vai falar. Olha, eu tenho alguém ali, eu conheço alguém ali que pode resolver o seu problema. Aqui, não precisa de usar a sua mão não, bobo. Tem alguém ali que pode resolver o seu problema rapidinho. E às vezes a pessoa ali tomada por um sentimento doentio de possessão, de achar que a pessoa tem que ser dela a qualquer custo, vai lá e faz o trabalho. E não sabendo que por trás daquilo ali tem demônios e tem consequências terríveis. Que aquilo ali vai virar contra ela de uma certa forma, em algum momento. Ela vai lá e faz. Talvez ela faz um trabalho de vingança e até obtém o resultado. Mas não sabe ela que todos aqueles que plantam há de colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Então elas vão por esse caminho, tomam esses meios. A Bíblia está dizendo, quando vos disserem, eu consigo entender também, acompanha o raciocínio. Olha como é delicado, como é complexo isso que eu vou falar. Vamos fazer uma suposição de uma mãe que perdeu o seu filho para a mãe, para pai, não tem idade, não, eu sei. Mas vamos fazer uma suposição de uma criança de 7 aninhos. A mãe, o pai, o tio, o avô perdeu a tal criança e chega alguém para ela e diz assim, aqui, deixa eu te falar. Fisicamente você não vai poder ter seu filho mais não.
Mas você vai poder ouvir a voz dele, você vai poder sentir a presença dele. Você quer? Eu conheço alguém. Quando vos disserem, quando vos te indicarem, aí a pessoa, num sofrimento, coração apertado, porque só quem já perdeu, só quem conhece a dor da perca, pode falar. Eu vou lá. E quando ela chega, como os espíritos andam ao derredor, como os espíritos propriamente armaram aquilo usando a boca do indivíduo para convidá-la, para indicá-la. Chegando lá já está tudo armado. E quando ela chega, aquele homem que está lá, que também está sendo enganado, recebe a tal entidade, recebe um demônio, um Inxum, que se faz passar por Inxumirim. E com isso, de início, ele já vem com a voz da criança. E aquilo ali impacta a mãe quando escuta a voz do filho. Mas observa comigo. Você já viu esse show de calouro? Ou você já escutou show de calouros? Onde o homem imita perfeitamente cantores, radialistas, pessoas que fazem filme, faz projetos na televisão. Chega uma pessoa, imita a voz deles. Eu já ouvi homens imitando o Silvio Santos, imitando outros atores, outros integrantes da TV. Já ouvi, já vi, porque eu pensei que era o próprio. Acho que você também já deve ter deparado com isso. Eles imitam igualzinho personagens, cantores, igual. Agora, pensa comigo. Você acha que um demônio, um espírito que vem por milhares e milhares de anos, você acha que eles não conseguem imitar uma voz? Você já ouviu falar no artigo 171, você já ouviu falar em estelionatário? Você já viu como é que essas pessoas imitam a assinatura de alguém? Identicamente, meu irmão, essas pessoas imitam a sua assinatura identicamente. Como que um demônio que está vindo há milhares de anos não pode imitar uma assinatura, um desenho, uma gravura, uma figura? E quando a pessoa chega ali, o cenário já está armado, e ali de início ele já vem com a voz da criança e fala: mamãe! E na hora que ela escuta aquela voz ali, ela chega a bambear, quase a desmaiar, e ela fala: meu filho, é eu, mamãe, é eu, mamãe, eu tô aqui, eu tô bem. Como que você tá, meu filho? Ali ela esquece tudo. E aquela entidade incorporada no corpo do fulano de tal começa a dialogar com a mãe, se fazendo passar pela criança. Rakamandeve as terras. E ele fica por um bom tempo. E como ele já viveu e vive, e esteve presente em muitas ocasiões que ocorreu com aquela mãe, com aquela criança, ele sabe de algum detalhe, eles sabem de algum detalhe, aí ele cita alguns detalhes ali. Você lembra, mamãe, aquele dia que eu deixei o carrinho quebrar, que eu caí no balanço, que a senhora deixou cair na piscina? A senhora lembra daquela comida que a senhora fazia? A senhora lembra daquilo? A senhora lembra daquilo? Eu lembro sim, meu filho, eu lembro. É meu filho mesmo, é meu filho mesmo. Meu irmão, eu posso imaginar aqui o quanto esses demônios devem rir da nossa cara diante desses enganos. Porque eles são atores para enganar. Especialistas em enganar.
E de repente, aquela entidade incorporada no fulano de tal pega com a mãozinha e faz um desenho ou uma assinatura ou escreve algo ali. Na hora que a mãe vê a letra, o jeito de pegar no lápis e vê ali igualzinho, ela já entra em desespero e fala: é ele, agora eu tenho mais certeza ainda. E com isso ela vai sendo enganada durante muitos anos e talvez até morre no engano. Eu quero ir mais profundo ainda, um pouco mais. Acompanha comigo o raciocínio. Agora eu vou falar diretamente do fulano de tal que se deixa usar por essas entidades para enganar a população. Eu quero te falar que até ele mesmo, ele propriamente, está sendo enganado. Presta atenção. Se eu quero convencer uma população, uma cidade, um bairro ou um reino que seja, se eu quero convencer, se eu estou por trás daquilo ali, se eu tenho o poder, certo poder, e eu quero usar alguém para convencer, pensa comigo, eu sei que é uma mentira aquilo que eu estou querendo convencer, aquilo que eu estou querendo enganar, eu sei que é uma mentira. Só que para mim ser perfeito, para mim ser eficaz no plano ao qual estou elaborando, a pessoa a qual eu vou contratar para enganar, ela mesmo tem que acreditar que é verdade, para ela ser convincente e convencer as outras pessoas. Ora, se eu chego ali num grupo de 20 pessoas e quero enganar aquelas 20 pessoas, eu chego, se eu sei que o que eu estou ensinando para elas é mentira, por mais que eu seja um ator, eu não vou ser bem convincente da mesma forma ao qual se eu acreditasse que aquilo que eu estou ensinando é verdade. Se eu achar que é verdade tudo aquilo, eu vou ser bem mais convincente e assim eu vou ganhar muito mais pessoas e trazer muito mais pessoas para o reino das trevas. E é isso que acontece com esses homens, o fulano de tal, que é tomado por uma entidade, seja mesa branca, como eles dizem, seja mesa amarela, como eles dizem, seja mesa preta, como eles dizem. Talvez essa pessoa, ela mesma está sendo enganada. Um dia disseram para ela, convidaram ela, vamos no centro, vamos ali numa casa ali, vamos ali num lugar ali, e ela foi. Quando ela foi, talvez ela chegou, caiu naquele lugar, desmaiou, foi possuída, e quando ela volta tem alguém para dizer para ela ali, que você é uma escolhida, você é um médium, você é alguém especial que vai ser usado para transformar o mundo. Você é alguém especial, já era para você ter vindo aqui há muito tempo, mas você ficou segurando. Você é alguém especial que vai ser usada para ajudar as pessoas. A pessoa não está no intuito, às vezes, de matar, de roubar, de destruir, não. Às vezes não. Ela está no intuito, olha, eu vou ser usado para ajudar o mundo, eu vou ser usado para ajudar as pessoas, eu vou ser usado para aliviar o sofrimento e a dor das pessoas, de uma mãe que perdeu um filho, de um pai que perdeu um filho, de um parente que perdeu um ente querido. Eu vou ser usado, vou ser usada para isso. E a pessoa fala com ela, agora a única coisa que você tem que fazer é começar a desenvolver. E ela fala, como? Assim, 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 assim. E realmente a pessoa começa a desenvolver.
E por muitas das vezes, com a mão no rosto, ela escreve, imita certinho a letra daquela criança, a letra daquele indivíduo que já morreu, porque dentro dela tem um espírito maligno usando a mão dela para se passar, para enganar a pessoa que está à sua frente. Às vezes com olhos fechados, está imitando a voz, até gestos iguais, coreografias, a pessoa faz e aquilo ali traz a memória da pessoa que foi fazer a consulta. Traz a memória dela, fala, não, isso aí quem fazia era só meu marido, era só meu esposo, era só minha filha que fazia isso. E ali ela está sendo enganada porque aquela pessoa que está sendo usada pela entidade para passar as informações para ela, supostamente do além, da pessoa que já morreu, também está sendo enganada. E isso quando eles também não falam que é a própria pessoa que está ali encarnada naquele indivíduo, mas não é a própria pessoa, meu irmão, porque quem morreu não pode voltar. Há um grande abismo, há um grande impedimento. Deus não permite que as pessoas que morrem passem para o lado de cá. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vai vir o juízo. Não tem como a pessoa vir, não tem alma penada, não tem como a pessoa vir. Por mais que eu queira, por mais que você queira, não tem como a pessoa vir, não. Por isso que nós temos que lutar pela salvação dos nossos familiares. Por isso que nós temos que lutar pelos nossos familiares enquanto eles estão vivos. Para que encontremos com eles na glória. Porque um dia quem morreu vai voltar, sim, vai. Um dia quem morreu vai voltar. Como? Na ressurreição dos mortos, no arrebatamento de Cristo. Então, aqui, a pessoa que vai por esse caminho, que vai procurar essas entidades, esses lugares, ela vai ser enganada, ela está sendo enganada, só que quem está lá esperando nela também, por muitas vezes, também está sendo enganado. Ele realmente acha que é um médium, ele acha que ele é alguém especial, ele acha que ele é alguém escolhido para ajudar as pessoas, para mudar o mundo. E até, por muitas vezes, constitui um grande legado, deixando livros, deixando vídeos, histórias e até prenúncios e até presságios de coisas que ainda possivelmente pode acontecer. Deixando ainda material, mesmo depois de morto, ainda deixa material para continuar o engano, porque quem está por trás daqui e dali não pode ser subestimado, porque o inimigo é astuto e foi um anjo de luz e teve no céu. E por muitas das vezes não consegue detectar o pensamento, mas nós falamos no olhar, no gesto do olhar, nós falamos no gesto da boca, nós falamos por expressões que, se for uma pessoa treinada pela sua expressão, um homem treinado, se ele, dependendo da expressão que você fizer, ele olhar para você, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está querendo fazer. Pela sua expressão, pelo seu modo de agir, pelo olhar, pela fisionomia do rosto, pela inquietação, a pessoa sabe o que você vai fazer. No mundo espiritual, o inimigo é muito mais treinado do que qualquer ser humano para perceber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo fazer, o que a pessoa está querendo realizar. Então não é que ele entra dentro do pensamento e adivinha o pensamento. Não, mas nós esboçamos nossos pensamentos através dos gestos e atitudes. Às vezes um olhar
O inimigo já sabe o que você está pensando, porque um homem consegue. Você, às vezes, quando olha para o seu filho, quando olha para alguém, dependendo da expressão que ela fizer, dependendo do jeito que a fisionomia dela, você fala, tá com maldade. Acho que ela tá pensando nisso. Você que é um ser humano, eu que sou um ser humano, nós conseguimos perceber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo fazer, às vezes através do gesto, através do olhar. Imagina um inimigo, imagina um demônio que está vivendo, não vai conseguir. Então, por muitas das vezes, eles acertam em coisas que vai acontecer, acertam em coisas presentes e acertam em coisas do passado, porque estavam ali presentes, presenciando. São espíritos que não podem ser vistos, mas tem pessoas que podem ver ali pelo dom que Deus deu de discernir o espírito, mas da parte de Deus. E então, a própria pessoa que engana também está sendo enganado por algo de trás, por algo que está por trás, que é o reino das trevas, que é Satanás, que é o inimigo, que é o diabo, que é o adversário. Ele está por trás, ele bola, ele monta estratégia, ele estuda direitinho, ele cria várias religiões, ele cria vários caminhos para tirar a pessoa do foco que é Jesus. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. O caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, querendo o homem ou não. Ele falou, eu sou, é eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por mim. Entenda isso de uma vez por todas. Quando vos disserem, quando vos te convidarem, vamos ali fazer uma consultinha, vamos ali dar uma pesquisadinha, vamos ali que tem alguém para resolver o seu problema. Quando você vê cartaz, você repreende, você sai fora, você não vai não, porque quem está lá às vezes está mais enganado do que você e vai ser usado para te enganar também. E essas pessoas adquirem muitos discípulos. Tem tipo de gente aí, meu irmão, que foi enganado e é enganado, que você falar o nome dele, você arruma até problema. Porque enganado conseguiu enganar milhões de pessoas, fazendo sinais espirituais que existem através da artimanha argilosa de Satanás, astuta de Satanás. Consegue fazer sinais ao qual convence aquela pessoa. Então, quando vos disserem, como está escrito aqui, Isaías 8, versículo 19 e 20, quando vos disserem, vamos ali convidar, vamos ali consultar. Olha o que a palavra diz. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Será que nós não temos um Deus para recorrer a ele, não? Será que nós precisamos recorrer? Será que nós precisamos fazer igual Saul? Recorrer a espíritos adivinhadores? Não recorrerá um povo ao seu Deus? Se está escrito isso aqui é porque Deus... mas ele não me responde, tem hora que ele não fala comigo, aí eu tenho que caçar. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Calma, porque se ele está falando, aqui é porque ele responde, ele vai dar um sinal, ele vai dar uma prova, ele vai usar alguém para falar, ele vai comunicar com você, ele gosta de comunicar com você, ele gosta de comunicar com o ser humano. Não consultará um povo ao seu Deus? Aqui, olha aqui o que está falando. A favor dos vivos. Você vai consultar quem está morto? É questão de lógica, questão de inteligência. Olha o que a palavra está falando. A favor de quem está vivo.
Você vai lá perguntar aos mortos a favor dos vivos? Olha o que diz no versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Em outra tradução, se eles não falarem segundo essas palavras, é porque não há luz neles. Você vai procurar esses lugares, você vai procurar. Tudo bem, você vai procurar. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Se eles não falarem segundo as palavras de Jesus Cristo, as palavras de Deus, se eles não falarem, se eles não agirem, se eles não der testemunho, se eles não tiver conduta, atitude, conforme essas palavras, não há luz neles. E peraí, se não há luz neles, então há o quê? Trevas. E se há trevas, há engano, há tropeço, há consequências eternas. Quero que você abra comigo aí em Levítico. Rapidamente, vamos dar só uma recapitulada, né? Uma navegada na palavra do Senhor, para nós vermos algumas testificações. Eu quero que você abra aí em Levítico 19, 31. Olha aqui para você ver. Isso, 19, 31. Levítico. Olha. Não vos virei para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está dizendo, não vos vireis. Não se volta para eles, não se volta para isso, não dá brecha para esse lado, não começa, porque uma vez que começa é difícil. Não vos vireis, porque assim você vai se deixar contaminar. Ramanda Cantore. Abre aí em Deuteronômio. Isso, Deuteronômio 18. Vamos ler. Do 10 aí ao 13. Olha. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Olha o que está dizendo. Não é para se achar no meio do meu povo. Pessoas que sacrificam seu filho, porque antigamente você pode achar até um absurdo, mas as pessoas pegavam o próprio filho e sacrificavam no fogo pelaquela entidade. Hoje, infelizmente, diretamente ou indiretamente, as pessoas fazem o mesmo com seus filhos. Quando são negligentes a ensiná-los o caminho, é o mesmo que reservá-los para o fogo eterno. Quem está comigo, diga glória. Não vai procurar adivinhador, não. Nem prognosticador. O que é prognosticador? É o mesmo que eu imagino, eu suponho, eu adivinho, eu visiono, né? É o mesmo que prenúncios, presságios, previsões, profecias, né? O que é agoureiro? Agoureiro é aquele que profetiza desgraças, né? Que anuncia notícias péssimas, que ele crê em agouros, ele é supersticioso, ele prevê e profetiza desgraça. Olha, fulano de tal preveu, hein, aquela ponte, aquele avião que ia cair.
Foi previsto isso, foi falado isso, agoureiros. A palavra está falando, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem mágico, mágica, não é de Deus, nem quem consulte os mortos, pois todos os que fazem tal coisa é abominação ao Senhor. Eu quero citar aqui também, querendo ser bem rápido e objetivo, né? Eu quero citar aqui a astrologia, a astromancia, né? Abre aí comigo Isaías 47, 13. Isaías 47, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Aqui nós sabemos que o livro de Isaías é profecia pura. Então aqui no capítulo 47 você pode ler aí que ele está falando da queda da Babilônia. Queda da Babilônia. Babilônia é tudo aquilo que se opõe a Deus, né? É um sistema, né? Uma instituição que se opõe a Deus. E Isaías estava falando aqui que ia ter uma queda, que ia cair. E juntamente com a queda da Babilônia, né? Que para mim eu vejo como o mundo, a queda do mundo, a queda da Babilônia, conjuntamente ia cair os adivinhadores, os agoureiros, os que contemplam os astros, né? A lua nova, o Deus Sol, o Deus Lua, a astrologia, o universo ali conspira ali, né, a favor ali. Eles adoram o espaço, eles adoram os planetas, eles tiram o foco de Deus e colocam o foco nisso, amém? Então está dizendo aqui que vai cair. Eu quero que você abra aí também 2 Reis 23. Vamos dar uma ida lá rapidinho. 2 Reis 23. Se você não conseguir acompanhar, você dá pause aí e vai olhando aí, fazendo seu estudo aí, ó. 2 Reis 23, 5. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos, na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e todos os exércitos do céu. Entendeu o que eu estava dizendo aqui agora? Observa que Josias aqui nesse capítulo 23 aqui, ele vai fazer uma reparação do altar, um novo pacto, uma renovação de pacto. E nessa renovação de pacto, nesse concerto, ele lança fora tudo isso aqui que foi falado nesse versículo aqui, ó, né? Os que adoravam a Baal, os que adoravam ao sol, que é um astro criado por Deus, não é para ser adorado. A lua, que é um astro criado por Deus para nós contemplar e glorificar a Deus pela criação dele, não para ser adorado. Então o tempo todo o inimigo está querendo tirar o foco das pessoas de adorar a Deus, de adorar Jesus e adorar as coisas criadas por ele, onde que diz, o homem está amando mais a criação, mais a criatura do que o Criador. Isso não é certo. E os mais planetas, como já foi dito, e todo o exército do céu. Então, para reparar o altar, tem que lançar fora. Lançou fora isso aqui. Abre aí comigo em Daniel. Vamos dar uma passadinha em Daniel. Só quem está comigo, diga glória a Deus. Só quem está comigo. Daniel vai ser o capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 27 e o 28. Olha aí o que diz. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e visões da tua cabeça na tua cama são esses. Eita glória! Na época, eu posso conjecturar aqui posso imaginar aqui, deduzir,
que esse rei estava cansado de ser enganado por toda sorte de magos, astrólogos, né? Adivinhos. E ele teve um sonho e ele ficou com a pulga atrás da orelha, como se diz. Manda chamar esses magos tudo aí. Não sei se você conhece a história. Você lê o livro de Daniel, é interessante. Lindo a palavra de Deus. Aí ele... Só que dessa vez eu não vou contar para eles o sonho não. Por quê? Porque contando o sonho, uma vez que saiu da boca, pode ser que ali o inimigo, pode ser que eles tramem algo em cima daquele sonho, até que testifica, até que bate mesmo, para convencer o rei. Eu falei, não vou contar o sonho não, vai ter que me contar o sonho e eu quero que me conte o sonho que eu tive e quero que me conte a interpretação. Ah, meu irmão, aí eu quero ver mesmo, se é mago mesmo, se é astrólogo mesmo, se é adivinho mesmo. Porque tem coisas ali que o inimigo pode ludibriar, né? Mas você sabe que tem coisas que só Jesus faz. Daniel, você adivinha sonho também? Você é mais um deles? Daniel falou assim, eu não adivinho sonho nenhum, não interpreto sonho nenhum não. Mas eu conheço um que interpreta, eu conheço um que revela. Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele, Nabucodonosor, que te revelou seu sonho e ainda te deu a interpretação. Abre comigo, né? Em Atos 19:19. Tá quase fechando. Atos 19:19. Quem está comigo, diga glórias. Atos 19:19. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Muito dinheiro, né? Observe. Todos esses que andavam nessa prática chegaram e colocaram diante dali os livros de feitiçaria, esses livros que as pessoas usam para fazer magia, para fazer mágica, para fazer... Todos chegaram ali, entregaram e queimaram ali. O que nós entendemos? Que todos quanto vive nessa prática necessita de arrependimento, renúncia, entregar, largar a mão, lançar fora as práticas, os livros, os amuletos, os anelzinhos, os cordãozinhos, tem que desfazer, tem que queimar, tem que vir para a presença de Deus verdadeiramente. Amém, meus irmãos? E existem várias formas, né, de adivinhação. Tem umas até conhecidas, mas eu quero citar umas aqui para os irmãos entenderem como belomancia, né? Belomancia é a arte de adivinhar por meio de flecha, né? O povo sempre arrumava um jeitinho de estar desviando o foco ali. Então, por meio das flechas, queria adivinhar. Outra também que me chamou a atenção é hepatoscopia, que é o quê? Por meio do fígado da vítima, por meio do fígado do animal, eles tinham o fígado por centro da vida, sabe? Eles tinham o fígado assim, eles acreditavam que dependendo da maneira que o fígado tivesse, era uma mensagem dos deuses para eles. Eles acreditavam que cada parte do fígado tinha um significado, né? Vocês podem conferir em Ezequiel 21 aí. Necromancia, né? É a arte de adivinhar por meio dos mortos. Você pode conferir em Deuteronômio 18:11. Quem está comigo, diga glória. Necromancia, né? A arte de adivinhar por meio dos mortos, por espíritos familiares. Aí você confere comigo em Isaías 19:3, você confere comigo em 2 Reis
21, 6. Você confere comigo em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Em 1 Crônicas 10, 13. Em 2 Crônicas 33, 6. Que você vai ver lá testificações acerca de tudo isso que eu estou comunicando aos irmãos. Rabdomancia, né, que é a arte de adivinhar por meio de vara mágica. Você pode conferir em Oséias 4:12, né? Sonhos também. Deus fala através de sonhos, sim. Glória a Deus por isso. Mas as pessoas, como eu disse, às vezes torcem ali. Essas pessoas aqui, elas acreditavam o quê? Que ao dormir do lado de um sepulcro, ao dormir do lado de um morto, o sonho que ela tivesse estava vindo da parte do defunto. Tipo assim, o defunto estava revelando: nossa, sonhei, eu dormi lá. E aí? Sonhei isso. Quem revelou para você? O morto. Então, você confere em Isaías 65, versículo 4, e Zacarias 10, 2, né? Sortilégio, né? Que é a arte de adivinhar por meio da sorte, né? Eu vejo um episódio desse em Mateus 27, 35, né? É a arte de adivinhar por meio da sorte. Eles usam a sorte para tentar adivinhar. Confira em Miqueias 5:12, aí também que vai falar a respeito disso. E eu queria finalizar agora só lendo uma passagem de Atos 16, 19, vocês conhecem essa passagem. Leia comigo aí, olha aí para você ver. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. E isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. De início, de princípio, se fosse coisa boa, Paulo não tinha voltado expulsado, não. E outra, Paulo podia ter caído na dela, porque ela não estava falando nenhuma maldade. De uma certa forma estava até engrandecendo ele, de uma certa forma estava até expandindo ali a credibilidade, vamos dizer assim. Aqui, ó, a mulher era conhecida lá na região toda, todo mundo conhecia ela. Toda mão, quando alguém precisava de uma adivinhaçãozinha, eu vou lá nela. Quando precisava de, né, eu vou lá. E dava dinheiro para os patrão dela lá, para os senhores dela lá, porque ela era uma escrava fisicamente, espiritualmente, e fazia uma adivinhaçãozinha lá. Então, aquela mulher ali gritando que Paulo ali era servo do Deus Altíssimo e que estava pregando palavra de salvação, o próprio inimigo, o próprio demônio confessando que são palavras de salvação da alma, salvação, ele confessando. Ele está falando alguma mentira ali? Não. A princípio tem coisas ali, verdadeiras ali, mas que vai resultar num mal maior. Ele veio, se não é para matar, é para roubar, é para destruir. É profundo. Porque olha o que esse espírito maligno está dizendo. Esses espíritos continuam atuando até nos dias de hoje dentro da igreja, irmão. Prova os espíritos, não vai abraçando tudo assim, não. Porque a própria pessoa pode estar revelando ali, mas ela mesmo está enganada, achando que é o Espírito Santo, achando que é Deus, e não é. Tem que olhar a conduta, tem que olhar o caráter, tem que olhar as atitudes, tem que olhar as palavras que saem da boca. Por quê? Porque de uma fonte não sai água doce e salgada, não. Ou é um ou é outro. Uma árvore má não vai dar bom fruto. E uma árvore boa não vai dar má fruto. Como é que eu conheço? Como é que eu vou saber? Assim. Árvore má, árvore boa. O que sai da fonte, água doce, água salgada. Aquele que me ama guarda meus mandamentos. Atitude, prática.
Viver o que prega, pregar o que vive. E tomar muito cuidado. Porque o espírito do engano operou e opera nos nossos dias. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo quadro, até o próximo estudo em nome de Jesus.